A maioria das pessoas fica preso na mesma rotina. Trabalha, ganha dinheiro, paga as contas e repete. Isso parece normal, porque é exatamente o que a gente aprendeu desde cedo. Estudar, conseguir um emprego, se virar, pagar boleto e seguir em frente. Só que o clube do 1% de patrimônio, aquelas pessoas que realmente construíram patrimônio e viraram parte do topo, elas enxergam esse sistema pelo que ele é. Um jogo que te empurra para consumir, parcelar, financiar e ficar dependente do próximo salário. E a diferença não é mágica, é mentalidade aplicada com consistência. Eles conseguem sair do automático, eles escolhem jogar outro jogo. E o foco deles não é só em ganhar dinheiro, é construir patrimônio que compra liberdade. Nesse vídeo, eu quero falar com você que ainda não está no clube do 1%, mas que quer chegar lá. A gente vai combater o inimigo número 1, o piloto automático do salário, consumo, dívida e zero patrimônio. E eu vou te entregar 6 princípios práticos do código mental do clube do 1%. Depois eu fecho com uma aplicação simples, sem vender nada, sem fórmula mágica, só um modelo para você sair do automático e começar a construir seu patrimônio. Vamos deixar claro quem é o vilão? O vilão é o piloto automático. Vamos nomear o inimigo. O piloto automático financeiro é aquele modo em que o dinheiro entra e já nasce comprometido. Você resolve a vida no curto prazo, alivia a pressão com o consumo. E quando aperta, você parcela, financia, usa limite. E aí você entra naquele ciclo. Salário, consumo, dívida, zero patrimônio. Isso é tão comum porque dá conforto agora e cobra caro depois. E tem um detalhe, o sistema é eficiente em te transformar em consumidor, não em construtor de patrimônio. Então, se você quer chegar no clube do 1% de patrimônio, você precisa virar a chave, parar de pensar como consumidor e começar a pensar como alocador. E agora eu vou te mostrar os 6 princípios desse jogo. Princípio 1. Ativo antes do status. O primeiro princípio é o mais simples e o mais ignorado. O clube do 1% prioriza comprar ativos antes de comprar status. Eu não estou dizendo que o clube do 1% não compra coisas boas. Claro que compra. A diferença é a ordem. Primeiro eles constroem a máquina, depois eles aproveitam os luxos. A pergunta que o clube do 1% faz é: isso que eu estou comprando aumenta meu patrimônio ou ele drena meu caixa? Porque tem 3 categorias que confundem muita gente, olha só. Primeiro, ativos. São aquelas coisas que tendem a crescer ou gerar caixa ao longo do tempo. Imóvel para aluguel, ações, ETFs, participações em negócios. 2, são os bens que desvalorizam. Eles não são errados, tá? Mas eles geralmente valem menos com o tempo. Carro, celular, eletrodoméstico, móveis, decoração e tudo mais que você possa pensar. E o terceiro, passivos na prática. Coisas que, além de custar, elas continuam puxando, drenando dinheiro todo mês. Financiamento do carro, a dívida do cartão, parcelamentos, aquela casa acima do padrão com custos fixos altos, condomínio, IPTU, manutenção. É aí que a maioria se prende. Compra algo caro e ainda assume uma estrutura mensal que drena o futuro. O clube do 1% faz ao contrário. Ele coloca a energia e o dinheiro naquilo que constrói a base. Você não fica rico cortando cafezinho. Você fica rico trocando o centro da sua vida, de consumo para construção de ativo. Se você quiser deixar isso mais concreto, eu te faço uma pergunta que vale ouro. Você tem que me responder. O que você comprou nos últimos 12 meses que aumentou seu patrimônio? Se a resposta é nada, isso não é culpa sua. É o piloto automático vencendo. Princípio 2. Transformar renda em patrimônio automaticamente. Atenção nessa palavra, tá? Esse segundo princípio, o clube do 1%, ele não depende de disciplina. Ele depende de regra. Sabe por quê? Porque a motivação falha, a disciplina também falha. O que funciona é o mecanismo, é a sistemática. O 1% faz o dinheiro sumir antes de virar consumo, ele se protege de si mesmo. A renda entra e uma parte já está destinada à construção patrimonial, automaticamente. Porque o maior erro do brasileiro é investir o que sobra. Não sobra, nunca sobra. Então o jogo é: investe primeiro e vive com o resto. Isso não tem nada de radical. É só você entender que patrimônio é consequência de uma decisão repetida. Se você quiser um modelo editável, aqui vem um exemplo bem simples que você pode adaptar. Quando eu recebo, eu separo X% para construção patrimonial. Ponto. Quer ver outro? Eu faço isso no dia seguinte ao recebimento.
Ponto. Quer ver outro? Eu não negocio comigo mesmo. Isso é uma regra. São esses modelos que o Clube do 1% tem e que a gente, todos nós precisamos ter. Ajusta o valor conforme a sua realidade. Não é aqui para colocar regras. O que importa não é o número perfeito, é a consistência da regra. E aqui tem um detalhe psicológico importante, tá? Quanto menos você precisa decidir, menos você erra. Porque decisão repetida vira fadiga. Regra vira identidade. E é isso que você tem que construir. O Clube do 1% constrói identidade de alocador. Princípio 3. Planejar em ciclos e executar. O Clube do 1% não vive de desejo, ele vive de plano executável. Não é um dia eu vou investir, quem nunca falou isso? É, na data tal, eu vou ter X mil reais investidos. E você faz a reengenharia. A forma mais simples de fazer isso funcionar é dividir em 3 camadas. Primeiro, qual patrimônio eu quero construir em tal prazo? 2, os marcos. O que precisa acontecer por trimestre para eu estar no caminho? Lembra que o longo prazo é um conjunto de pequenos curtos prazos. E o terceiro, ações. O que eu faço essa semana para o trimestre acontecer? Não bota essa responsabilidade para ninguém, é sua. E aqui tem um ponto que separa gente séria de gente empolgada. Gente empolgada fala de meta. Gente séria transforma meta em agenda. Se você tem um plano e não tem ações semanais, você não tem um plano, você tem um sonho, você tem esperança. E sim, tem uma diferença grande entre pensar e escrever. Escrever cria clareza, tira a meta da cabeça e coloca no mundo real, você se vincula a ela. E se possível, ter algum tipo de prestação de contas com alguém, com uma planilha, com uma revisão semanal, ajuda muito na execução. Um aplicativo de agenda simples pode te ajudar a se organizar. Eu faço todo mês com a minha esposa, na minha família, uma dinâmica de OKR, que é uma metodologia corporativa do casal, da família, porque isso é consistência. O 1% faz isso porque sabe, patrimônio é um projeto, não é desejo. Princípio 4, reduzir a dependência da sorte e aumentar a probabilidade. O Clube do 1% não monta a vida para depender de sorte. Sorte existe e ela é muito bem-vinda, inclusive. Mas a diferença é que o Clube do 1% reduz a necessidade de sorte criando probabilidade e mensurando ela. Como? Ele cria margem, reserva, liquidez, folga. Ele cria opções, mais de uma opção de renda, mais de um caminho possível para ser trilhado. Terceiro, ele cria processos, checklist, repetição, disciplina. Ele toma decisões por cenário, não é por emoção, por intuição. O brasileiro médio, ele se coloca num lugar onde qualquer imprevisto vira crise. E imprevistos acontecem. E aí ele volta para a dívida. E a dívida é o motor, é o grande e o principal motor do piloto automático. Lembra dele? O Clube do 1% pensa assim, como eu faço para esse plano continuar funcionando, mesmo que a vida fique bagunçada. Isso é patrimônio. Patrimônio não é só número. Patrimônio é estabilidade de decisão. Princípio 5. Tempo é capital. Agenda é alocação, não é loteria. O Clube do 1% trata tempo como capital. Não é produtividade por produtividade, não cai nessa. É retorno por hora. O Clube do 1% não pergunta, estou ocupado? Ele pergunta, isso aqui aumenta meu patrimônio, minha capacidade de gerar patrimônio? E aí vem uma prática simples, editável aqui para você aplicar. Nessa semana, olha para sua agenda e pergunta para cada compromisso. Qual que é o ROI, o retorno dessa hora? Como é que calcula isso? Olha só, imagina um cenário de lavar seu carro. Quanto custa para lavar um carro? R$50? Quanto tempo dura? 1 hora? Pois bem, então aquela hora custa R$50. Você prefere delegar isso para um lava-jato ou você prefere você mesmo fazer? A resposta não é simples, porque talvez você goste de lavar seu carro. É psicológico. Se não, você precisa pensar, ainda que a sua hora não custe R$50, você que conseguiria usar essa 1 hora para se qualificar, por exemplo, fazer um curso, ler um livro, estudar algum tema, fazer algum networking. Ninguém pensa nisso, né? Contudo, se vira sistemático, você não precisa pensar, já está internalizado. Se não cria alavancagem, é ruído. Se cria fricção e não cria valor, corta ou delega. Se cria valor real, vira rotina. O Clube do 1% não gerencia tempo. Ele aloca tempo como investidor. E isso muda tudo, porque patrimônio existe 2 coisas.
consistência e foco. E foco depende do que você deixa de fazer. Cada escolha é uma renúncia. 6. Ambiente molda padrão. Esquece. O seu padrão de patrimônio, ele é puxado pelo seu ambiente. E ambiente aqui é tudo. O que você consome, o que você normaliza, o tipo de conversa que você tem, o tipo de vida que você chama de sucesso. Se o seu ambiente normaliza dívida para consumo, você vai achar normal. Se normaliza mereci, mimimei, então eu parcelei, você vai achar normal. Se normaliza trabalhar muito e não acumular nada, você vai achar normal. O Clube do 1% ele faz o contrário. Ele desenha os inputs. Ele se expõe ao conteúdo que o faz pensar melhor. Ele se cerca de referências de construção, não de ostentação. Ele escolhe ambientes que puxam o padrão para cima. Você não precisa mudar sua vida inteira hoje, não é isso. Você precisa parar de alimentar o piloto automático com os mesmos estímulos. Porque patrimônio começa na sua cabeça e se consolida no ambiente. Bom, vamos para a prática? Vamos ensinar como utilizar esses princípios em 2 fases. Eu gosto de dividir elas porque são momentos diferentes de vida, tá? Primeiro é para quem está no início da jornada, onde o objetivo é criar o hábito de alocar antes de consumir. Aqui você precisa de base para chegar lá. Primeiro, aporte automático. O dinheiro entra e uma parte dele já vai para a sua construção de futuro. Segundo, reserva de emergência, para não voltar para a dívida no primeiro susto que você tiver. Tem que ter um colchão. Terceiro, um plano de compra de ativo. Um fundo, um objetivo, um prazo, mas tem que estar desenhado na sua cabeça, se possível numa planilha, para você se comprometer com isso. E sim, existe ferramenta que ajuda a disciplina. O consórcio, inclusive, é uma delas. A gente chama que é o boleto do bem. Mas não importa a ferramenta. O ponto aqui é você criou uma regra. Segundo, para quem está no meio da jornada. O objetivo é engenharia financeira, para comprar ativo sem destruir o caixa. Aqui você já poupa. Agora você quer eficiência, custo total, prazo, risco, flexibilidade. Tudo isso você vai discutir. Você começa a decidir como investidor. Negocia melhor, evita financiar caro por ansiedade, protege liquidez, escolhe a estrutura. E de novo, o consórcio pode ser uma opção em alguns cenários, como engenharia de compra de ativo, quando você quer planejar e evitar juros, e quando o prazo faz sentido para o objetivo. Mas você não precisa disso para entender o recado do vídeo. O recado é muito simples. O banco vende pressa e você, o investidor, compra tempo. Bom, para encerrar, deixa eu resumir tudo numa frase. Se você quer chegar no clube do 1% de patrimônio, você não precisa virar gênio. Você precisa parar de financiar consumo e começar a financiar patrimônio, com regra, com consistência, decisões melhores. Eu vou deixar claro o meu compromisso aqui com você. Eu vou postar vídeo toda semana sobre dinheiro, sobre mentalidade, sobre construção de patrimônio. E também sobre as ferramentas e estratégias que eu estudo e aplico para chegar nesse 1% com consistência, igual vocês querem. Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Eu tenho uma formação acadêmica forte, com mestrado em Yale, sou certificado CEA e tenho experiência de mais de 7 anos no mercado financeiro. Mas mais importante do que a credencial, eu quero te mostrar o que funciona na vida real. Minhas histórias, minhas decisões, meus acertos e meus erros, minhas dificuldades, minhas vitórias ao longo do caminho. Porque patrimônio não se constrói com frase bonita, se constrói com processo. Você tem que entender isso, eu tô feliz. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal e comenta 1% aqui embaixo. Você está começando agora ou você está acelerando? Não importa, no canal a gente vai falar para todo mundo. @flamonier, obrigado por mais uma semana. Fica até a próxima. Tchau!